Muito bom dia a todos. Estamos gravando aí a nossa aula de número 6. Hoje é o dia 24 de fevereiro de 2022, do semestre de 2021.2. Estamos aqui para discutir o capítulo 2, né? A aula passada a gente entrou no capítulo 2, né? Já marcamos aí as primeiras atividades que já estão rolando aí, né? Mais uma vez, peço desculpa pela minha sinusite, que ela nos últimos dias. Agora ela está até começando a querer melhorar, né? O calor está chegando, então já vai melhorando. Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem, tranquilo? Sim. Camila, se você falou, eu não ouvi. Sim, respondendo Opa, a sua pergunta. opa, agora eu ouvi. Beleza. Os demais, tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza, Rafael. Milene, vamos lá então. Então vamos. Obrigado, Breno. Professor, Oi, deixando Rafael. é só a questão 1 e 2 do capítulo 1, né? O exercício do final do livro do capítulo 1. Eu não me lembro agora quantas questões tem lá. Se forem 2 questões, é isso mesmo. Tá bom, é porque o livro, minha namorada trouxe lá de Pix pra mim. O livro foi? Beleza. Aí o Rafael já informando aí, ó, minha namorada trouxe de Picos o livro. Vocês entenderam, né? Muito bem, Rafael, muito bem. Vamos lá. Isso é muito massa. Olha aí, ó. Ah, é esse mesmo. Pegou na biblioteca. Se você pegou, então eu acredito que tem. Se tiver mais um exemplar, é, é um milagre. Eu não me recordo realmente quantos exemplares tem lá. Se ele pegou um, se estiverem dois, então o outro é cativo, né? Mas como está em período de pandemia, eu acredito que seja possível de empréstimo. Mas tem os PDFs, né? Os livros digitais aí que você tem como baixar esse livro aí, já tem muito acesso a ele. Muito bom. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a. Muito bem. Então estamos aqui com o material da continuação do capítulo 2, né? Hoje, infelizmente, a gente inicia a aula com essa notícia que o mundo não queria ter, né? O início da guerra lá da Rússia invadindo a Ucrânia, né? Infelizmente, estamos diante de um cenário que afeta pela globalização, né? Intensa que a gente vive hoje, no mundo das tecnologias que se inserem no contexto da humanidade de forma tão presente que as consequências de uma guerra lá praticamente próximo do outro lado do mundo chegam aqui no nosso dia a dia com força, né? A economia fica engasgada, os preços das coisas sobem mais ainda, mais do que já estão subindo, né? E a vida do cidadão brasileiro fica mais difícil, né? Principalmente para aqueles que não têm tanta condição assim, né? Enfim, bom, então iniciando então hoje nessa aula de HC, vamos tentar entender ou começar a conversar sobre os critérios de qualidade de uso em IHC, né? Esses critérios que a gente está falando são propostas que alguns autores nos trazem, nos apresentam, que seriam as formas ou algumas das diversas formas da gente medir qual é o teor de qualidade das ferramentas que a gente utiliza ao longo do dia a dia, né? Computacionalmente falando, né? Um aplicativo, um sistema, né?
ou uma ferramenta em si, tecnologicamente falando, né, em que você, a partir de determinadas observações que pesquisadores pontuam, você vai criando os critérios e qualificando, usando os critérios e qualificando o uso daqueles aplicativos, sistemas, artefatos, né, ferramentas tecnológicas e por aí vai, né? É claro que isso depende também muito de autor para autor, né? Tem autores que se aprofundam mais em determinados critérios, tem outros autores que expandem outros critérios, mas não trazem tanto aprofundamento individualmente falando em relação aos critérios. Então, é uma mescla de muitas ideias que, no final das contas, peço que cada um de vocês, que agora eu vou chamar cada um de vocês de profissionais de avaliadores em IHC, especialistas como avaliadores de IHC, né? E eu acredito muito que isso deva funcionar, porque ao final da disciplina, espero que todos nós sejamos aprovados, né? Porque esse crivo que vai estar incutido na cabeça de cada um agora, né, a partir de agora, já vai ser somado com as próprias formas que vocês têm de avaliar as ferramentas que vocês utilizam. Não precisa ser um especialista para dizer que uma coisa num sistema não está dando certo para você como usuário, né? Porém, por trás daquela primeira análise, você vai começando a se aprofundar, procurando uma justificativa técnica para dizer por que aquilo não está dando certo. Então, aí você começa a criar o perfil do avaliador. Certo, gente? Então, quais são esses critérios, né? A gente traz aqui alguns, a usabilidade, né? A gente vai discutir esse termo aqui. Ora, se uma coisa é caracterizada por sua usabilidade, é claro que você vai puxar a origem da palavra e referir-se ao quão utilizável é aquela ferramenta, se a gente puder dizer assim, né? Então, se você usa bem, se sente à vontade ao utilizar aquela ferramenta, o critério está sendo bem analisado, né? Só que por dentro, aprofundando nessa proposta, buscando as justificativas técnicas, a gente vai começar a desvendar cada vez mais esse termo. Quão usável ou qual é o poder de usabilidade que aquela ferramenta tem, né, para o usuário. Um outro critério é a própria experiência do usuário. Ora, é como se você pudesse perguntar para um veterano no uso de uma ferramenta o quanto ele gosta dela ou não, né? Pela sua experiência, você também pode tecer um critério, né, de avaliação daquela ferramenta. Uma outra é a acessibilidade. Quanto aquela ferramenta que você está avaliando, ela é acessível aos seus usuários, né? Em vários sentidos, quer seja na sua conexão, quer seja na forma da comunicação que aquela ferramenta dá ou dispõe para o usuário, na verdade, entre o usuário e o sistema e o usuário, né? A comunicabilidade, o poder que aquela ferramenta tem de expressar o que ela pode fazer através de sinais, símbolos, tornando aquilo uma ferramenta de comunicação, né? Qual é o poder que essa ferramenta tem de comunicar para o usuário o que é que ela pode fazer e também de receber a informação do usuário de acordo com aquilo que ele quer que ela faça, certo? Então aí se encaixa um perfil de comunicação entre os dois, né? E aí a gente vai discutindo essas duas propostas ao longo da aula, né? E de outras aulas também. Então, como é que se aumenta a qualidade de uso de sistemas interativos, né? No primeiro instante, a gente poderia identificar os elementos envolvidos, por exemplo, na interação que ocorre entre o usuário e o sistema, na interface que foi criada para que o usuário utilizasse esse sistema, e também num termo que a gente ainda vai explicar um pouco mais à frente, que é um termo chamado de affordance, ou como quiser chamar, né, na sua pronúncia aí, ou mais aportuguesado, ou mais em inglês possível, né, affordance, vai de cada um. Eu chamo de affordance porque me acostumei
a chamar assim, né? Isso a gente vai explicar o que que é uma proposta bem intuitiva. Você vai ver que ela é fácil e facílimo de entendimento. Daqui a pouco a gente discute sobre ela. Bom, então vamos trazer aqui esses três aspectos. Na aula de hoje, a gente vai falar, a princípio, da interface. Nas outras propostas, a gente vai abordar a interação e esse termo novo chamado de affordance, né? Vamos lá. Então, imagine aqui os elementos que estariam envolvidos no processo da interação, né? Num primeiro instante, a gente tem aqui, deixa eu mudar aqui o ponteiro, tá aqui um apontadorzinho aqui, né? Estou riscando, não queria riscar. Enfim, eu tenho aqui, de um lado, a figura do usuário, que, obviamente, é um ser humano que pensa, e se pensa, ele, obviamente, tem um intelecto, né? Quando ele tem o uso do intelecto a seu favor, ele começa a traçar objetivos de acordo com aquilo que ele está vendo, né? Ele se depara com o computador e, dentro do computador, ele se depara também com uma ferramenta que oferece a ele uma interface para que ele interaja com aquele sistema. Aí ele diz assim para ele mesmo: o que eu quero fazer? Quais são os meus objetivos? Qual é a minha proposta de uso dessa ferramenta? Ele começa a traçar esse mundo aqui, que é o objetivo dele, né? Ao utilizar aquela ferramenta disponível ali no computador, né? E aí começa a ocorrer esse processo de interação, né? Traçando um objetivo e começando a utilizar o sistema. Obviamente, se ele começou a utilizar, essa interação também tem a via contrária, porque o sistema vai começando a devolver para o usuário aquilo que ele requisitou, seja num formato compreensível a princípio, né, ou não, né? Mas ele dá respostas para o usuário, certo? Então, do lado de cá, a gente tem aqui o próprio sistema, né? O próprio sistema que é o computador em si, a aplicação que está ali instalada, foi desenvolvida para que o usuário alcançasse os seus objetivos que anteriormente ou previamente foram traçados. E aí o sistema entrega para o usuário toda essa possibilidade de que a interação ocorra. Então, em termos gerais, esses são os elementos envolvidos nesse processo de interação. Se a gente conseguir começar a conceber essas ideias, já é um bom caminho andado, né? Veja que, nesse instante, gente, pode ser que alguma proposta que você já identificou, alguém aí deve ter pensado assim, puxa, pode ser que nessa pequena noção que a gente está tendo aqui de interface, a gente já comece a perceber alguns problemas, né? Ao longo dessa pequena jornada bem aqui que a gente acabou de demonstrar aqui, teoricamente. Então, ou o objetivo, por isso, quer ver? Ó, o objetivo mal traçado. O usuário começa a imaginar coisas que ele quer extrair do sistema e, de repente, o sistema está longe de alcançar isso. Então, o usuário ou ainda não tem a experiência adequada, porque não conhece o sistema e não sabe se aquele sistema vai devolver para ele essa informação, ou o sistema ainda não está apto, né, preparado, adequado para entregar aquela resposta, embora ela seja possível. Só que o sistema, por algum problema com as suas línguas, os seus aspectos de programação, ou da própria interface, não consegue entregar a resposta para o usuário. Então, aqui a gente já começa a pensar em processos avaliativos, né? Avaliar sob essas condições. Né? Então, vamos a um exemplo aqui. Né? Ó, tenho aqui, imagine aí você, o diário de um professor chamado Bruno Wanderson, ou Wanderson, né? Como que. Imagine esse professor, né? Aliás, deixa eu fazer aqui o seguinte. Vou logo alterar a minha aqui para a gente ficar com a coisa mais legal. Pronto. Imagine agora, cadê ele? Tá por aí?
Professor Breno? Opa, beleza, professor Breno está por aí, né? Imagine que o professor Breno, imagine aí que, opa, deixa eu trocar isso aqui também para ficar tudo de acordo e atualizado, né? Tirar agora aqui o, ótimo, excelente. Aí, o quadro do professor Breno, dentro do seu aspecto chamado diário, ele está ali dentro do diário dele, né? O cara parece até que é um astrofísico aí, talvez, não sei. Vamos lá. Aí ele começa a escrever no seu diário, né? Dizendo, eu estou trabalhando em home office. Bom, beleza, todo mundo já sabe qual é essa proposta, o que acontece com ela, como é que o professor Breno atua, né? Trabalhando em home office. E ele continua e diz: trabalhando em home office, eu, professor Breno, meu Deus, eu tenho que atualizar isso aqui tudo, né? Deixa eu trocar logo aqui, para exemplificar bem legal, né? Eu, professor Breno, utilizo o Office. É uma ferramenta aí da Microsoft, mas você podia muito bem, Breno, dizer que seria outra ferramenta de Office, de pacote de escritório que você gostaria de usar, né? Ou que gosta de usar, que prefere usar, sei lá, o LibreOffice, né? Algo do tipo, BR Office, alguma coisa desse tipo aí. Ferramentas que têm editores de texto, editores de planilha, editores de slide e essas ferramentas outras que a gente conhece, né? Então, ele está dizendo que utiliza o Office. Para que ele está fazendo uso do Office? A princípio, para editar as aulas dele. Então, ele está dizendo que para editar as minhas aulas no computador pessoal dele. Ponto. Né? Então, no diário do professor Breno, ele registrou isso. Enfim, ele consegue idealizar a aula para que ele passe as informações para os seus alunos. Ok? Até aí? Então, esse é o diário do professor Breno. Bom, o trabalho em home office é o contexto de uso que o professor Breno está vivendo, né? A princípio, ele é o usuário e a ferramenta que ele está utilizando é esse pacote de escritório, no caso aí do exemplo, um pacote da Microsoft, né? Então, esse pacote é o sistema que a gente está observando. A edição para as aulas, a edição de alguma ferramenta, usando alguma ferramenta desse pacote, vinculada às aulas, é o objetivo dele. Ele traçou o objetivo, eu quero editar minhas aulas com aquele pacote de ferramentas, né, de escritório. E o computador pessoal dele, que é o desktop, né, é a ferramenta que ele está utilizando em termos de hardware, né. Enfim, essa aula está preparada, portanto, ele finaliza a interação depois de, sei lá, meia hora em que ele conseguiu conceber a aula que ele gostaria de preparar, né? Não sei se ele vai ter essa habilidade por enquanto, não sei se ele já tem, aliás, de preparar uma aula em meia hora, mas com a experiência dele no uso do sistema, com certeza ele vai conseguir manter esse recorde aí de montar uma aula em meia hora. Confirma, Breno? Posso confirmar? Apertar o verde, você monta uma aula em meia hora? Ficou calado, então vou dizer confirmo. Beleza. Portanto, vamos dar sequência aqui, né? Então, o professor Breno, né? A gente pergunta, na verdade, para ele, né? Que condições esse professor encontra para alcançar o seu objetivo? Né? Quais são as condições que ele encontrou? A princípio, o software apropriado, que é um pacote de escritório, a tranquilidade, né, de não ter sido atrapalhado ou de não ser atrapalhado porque ele está atuando em home office, né? Sabe, Mosquito? Né? Dentro de sua casa, ele consegue trabalhar num ambiente mais iluminado, né? Propriamente iluminado, né? Porque em outro ambiente, outro espaço que não seja um que ele domine, pode ser que essa ferramenta de iluminação não seja tão viável assim, né? Então, tudo isso corrobora para que ele consiga montar a sua aula, né? Que outras variáveis podem influenciar nesse processo? Bom, aí vai depender da habilidade dele.
o planejamento que ele vai utilizar para estabelecer qual é a sequência de ações que ele vai montar aquela aula, quais são as cores que ele vai implementar nos slides, nos textos, nas fontes, né? E por aí vai. Qual é a interface que ele está utilizando, né? Será que é uma interface apropriada para essa montagem da aula? Por exemplo, usando um notebook, usando uma tela de 15 polegadas, uma tela de 50 polegadas, não sei. Ou será que essa montagem está ocorrendo num ambiente menor, no celular, né? Então, de repente, avaliar isso sobre o aspecto do dispositivo também pode influenciar bastante. Não acredito que em meia hora a gente consiga montar uma boa aula num dispositivo tão pequeno como o celular, né? Montar a aula exige uma coisa mais precisa, uma qualidade melhor e mais conforto na hora de montagem desses slides. Obviamente, no celular você pode conseguir, mas vai demandar mais tempo também, né? E se o professor Bruno, ao invés de professor, fosse um aluno, né? Será que com a habilidade de aluno ele teria o mesmo sucesso que a habilidade que um professor já tem, com sua experiência, né, e todas as habilidades que ele já juntou ao longo do tempo? Tudo isso também precisa ser avaliado. Então veja que aqui eu estou colocando condições para que você avaliador, consiga começar a pensar nas imensas possibilidades daquele ambiente estar ajudando ou não o usuário, certo? Pode ser que o usuário não tenha tanta experiência assim, pode ser que ele tenha experiência, mas pode ser que o dispositivo que ele esteja usando não seja tão apropriado assim, pode ser que ele tenha as duas coisas, né? Mas que falte energia, e aí, né? Naquele instante. Pode ser que o computador dele não seja bom, mas ele seja hábil o suficiente para fazer o uso correto dele. Então, tudo isso aí são variáveis que você deve ir percebendo e que, veja só, viu, gente? Eu vou chamar aqui a atenção de vocês para esse aspecto. O Clício também, já pela experiência dele, já sabe que em 30 minutos é puxado mesmo para você montar uma aula, né? Mas imagine o seguinte, você e seu grupo, né? A gente já definiu, inclusive, os grupos, né? Vocês estão sabendo disso, né? A gente já montou essa proposta, já idealizou essa proposta, e vamos imaginar aqui que o grupo... vou pegar um aqui. Pronto, está aqui. O grupo da Milene, que é o grupo 2. Milene, o Gustavo, o João Vitor e o Eric escolham o ambiente aí do Nubank, o aplicativo do Nubank para você avaliar, né? Aí você tem que ter todas essas ideias a respeito do uso daquela ferramenta. Quem está usando? Afinal, se eu for atrás de uma nota da usabilidade do aplicativo do Nubank for extraída por uma pessoa que não tem tanta habilidade de uso com o celular, né, a nota que ele vai dar pode ficar muito diferente da nota de uma pessoa que tem experiência e muita experiência no uso de celulares. Aí, obviamente, a nota vai ficar bem discrepante, né, bem diferente. Alguém vai avaliar melhor e outro vai avaliar com um risco de erro muito grande, né? Então, também tem que ter cuidado com isso aí, viu, o grupo da Milene, certo? Milene deve estar ouvindo a gente aí, com certeza, né? Já está ficando esperta nesse sentido aí para nos auxiliar. Deixa eu ver o que a Milene está dizendo aqui. Beleza, pronto, ela está atenta aí, né? Camila, ótimo saber disso. Eu ia até perguntar no começo da aula, esqueci. Seu nome não está nos grupos, né? Então, foi muito bom saber disso. Aguarde até o final da aula para a gente lhe colocar nos grupos. E se tiver mais alguém que ainda não esteja, porque naquele dia a lista de nomes era uma e provavelmente ela foi atualizada em seguida, né? Então, outros alunos entraram com outras matrículas. Eu também não, Breno? Pois pronto, no final da aula a gente reposiciona, porque tem grupos com 4 pessoas e tem grupos ainda com 3 pessoas, ou seja, vaga tem, né? Vai dar certo a gente colocar e realocar todo mundo, beleza? Peço só que você me lembre até o final da aula, tá bom? Vocês, na verdade, né?
e quem também ainda não estiver lá. Beleza, então vamos lá. Paramos aonde? Certo? Bom, então agora, dentro desse aspecto a gente estava discutindo, desse aspecto que a gente estava discutindo aqui, dessas três ideias, interface, interação e affordancy, a gente vai observar três aspectos aqui interessantes para cada um, né? Aliás, um aspecto interessante para cada um. Dentro da interação, é a interação usuário-sistema, na interface, é a interface do sistema interativo e a affordancy, por assim dizer. Só que nessa aula de hoje a gente vai tratar só da letra A e do item A, interação usuário-sistema, né? Que com a evolução do conceito, a gente viu que no começo era uma sequência de estímulos e respostas, né? Essa proposta de interação do usuário com o sistema. Alguém dava os estímulos e alguém proporcionava uma resposta a partir daqueles estímulos, né? As pesquisas de base cognitiva, que são aquelas pesquisas que envolvem o quanto uma pessoa é capaz de, com o seu raciocínio, executar determinadas ações, né? Ou seja, colocar a inteligência do próprio ser humano para funcionar, né? Então, nesse sentido, foram expostas aí pesquisas com a comunicação com as máquinas, né? Como exemplo, a própria evolução da inteligência artificial, né? Cada vez mais fazendo com que as máquinas executem ações que outrora seriam meramente humanas, né? Mas aí, com o passar com a evolução da inteligência artificial, as máquinas começaram a compreender o que é que o ser humano é capaz de fazer, e aí ela vai lá e faz, né? Então, a comunicação com máquinas, ao invés de operação de máquinas, né? Operar máquinas é você ir lá mecanicamente pegar uma alavanca e botar para cima, apertar um botão, mexer um dial, mexer um potenciômetro, aí você está operando a máquina, né? Então, dessa forma, você está tendo uma função nesse circuito de execução de ações, né? A comunicação com máquinas, ela deixa essas ações mecânicas de lado e coloca-se à disposição do ser humano apenas a forma de você dizer para a máquina o que ela quer, o que você quer que ela faça. E ela vai lá e faz. Você não precisa mecanicamente ativar nenhuma função. Você, através de software, você faz isso, certo? Então, esse processo de interação envolve manipulação, comunicação, conversa, troca, influência, todas essas características que a gente tem por serem antes de qualquer coisa humanas, passam a ser inseridas no contexto das máquinas, né? Porque você consegue pensar em manipular uma máquina, manter uma comunicação com ela. Nesse sentido, você vai estar estabelecendo uma conversa, né? Uma troca de informações, influenciando na forma como as máquinas vão trabalhar, né? E com possíveis respostas da máquina também, né? Então, nessa interação do usuário e sistema, um pesquisador chamado Kammersgaard, ou como você quiser chamar o rapaz, Titio Kam, né? Titio Gard, alguma coisa do tipo aí, né? Porém, em 88, no século passado, ele identificou 4 perspectivas dessa interação ocorrer entre o usuário e o sistema, né? Gente, essas 4 perspectivas, elas vão ser base, já vão ser base para as avaliações de vocês, né? Vocês vão utilizar essas 4 perspectivas para dizer assim, olha, segundo a primeira perspectiva de interação do Kammersgaard, esse sistema não atingiu essa perspectiva, porque isso e aquilo outro. Ou o contrário, o que é melhor, né? Aquele artefato realmente atinge os preceitos da perspectiva de interação, segundo o Kammersgaard previa lá em 1988, né? Então, veja que essas perspectivas já são critérios de avaliação, tá? Então, veja lá. Quais são essas 4 perspectivas, né? Existe a perspectiva de sistema, existe a perspectiva de parceiro de discurso e a perspectiva de mídia e, por fim, a perspectiva de ferramenta, né? Nós vamos discutir todas elas daqui a pouco, de uma por uma, mas nesse quadro aqui ao lado,
ele traz aqui um pouco dessa ideia, né? Vamos colocar aqui para que a gente possa imaginar já, antes da gente detalhar uma a uma. Na perspectiva de sistema, né, o usuário ele estabelece uma comunicação com o computador, funcionando, aliás, como tal, né? Dessa forma, o ser humano deixa a proposta de humano de lado e começa a idealizar suas ações a partir do ambiente computacional. É como se ele estivesse dentro do computador e começasse a avaliar a ferramenta como se ele fizesse parte do sistema. Pode aí procurar por as formas técnicas de interagir, né? Esse usuário interagir, é pelo teclado, pela conjugação de duas teclas, né? Para acionar um determinado aplicativo, é por o uso, por exemplo, na ferramenta WhatsApp, por exemplo, que a gente usa o arroba e desce lá o menu, né? O drop-down ou um drop-up com os nomes que identificam os usuários, né? E aí você escolhe um, então você está ali dentro, já utilizando-se de uma ferramenta interna do computador e que você desceu a esse nível. Não, eu não sei quais são os contatos, mas se eu usar o arroba, então eu vou puxar, eu vou abrir a minha lista de contatos. Opa, você já está usando o sistema como se você já fizesse parte dele. Isso é um bom ponto, né? Foi uma grande sacada do WhatsApp que auxilia quando você quer mandar uma mensagem direcionada para determinada pessoa, né? Esse é um exemplo, né? No sentido do parceiro de discurso, aí o computador agora resolve ser a pessoa, né? Onde ele consegue montar a comunicação do usuário que está fora do sistema com o próprio sistema, né? Veja que interessante, né? A gente agora acabou de sair do mundo em que o ser humano se insere como computador e passa agora a enxergar o computador como ser humano, que é o processo contrário. Então, é o parceiro de discurso nesse sentido. No caso do parceiro de mídia, né, é quando a ferramenta computacional falada aqui, né, mencionada nesse monte de aulas que a gente já teve, ela é o intermediário, é o interlocutor, é o cara que faz a ponte de ligação entre dois usuários, né? O próprio usuário, o WhatsApp que eu acabei de citar, os e-mails, né? O Instagram, o Facebook, ou qualquer outra ferramenta que você imagine, ela intermedia, né? Ela faz a ponte de ligação entre dois usuários, afinal de contas, né? Então, ela é um parceiro de mídia. Ela é utilizada como uma mídia de ligação entre as pessoas, né? E a quarta perspectiva é o poder que esse computador tem, esse aplicativo tem, esse sistema tem, esse artefato tem, de ser uma ferramenta que, somada com o intelecto, com os objetivos que o ser humano tem, com as habilidades que o ser humano tem, com a experiência que ele tem, né, proporcionam ou propiciam o surgimento de um bom trabalho, de um bom produto, né? O que adiantaria o professor Breno querer montar uma aula em meia hora, uma aula espetacular em meia hora, se ele não tivesse domínio da ferramenta de escritório, do pacote, né? No caso lá, sei lá, o PowerPoint, alguma coisa do tipo, ou do BR Office lá também, né? Se ele não dominasse, ele até podia montar a aula em meia hora, mas o padrão da aula ia ficar bem abaixo daquilo que ele gostaria. Então, o produto aí, no caso, o trabalho final, não estaria a contento, né? Então, essas são as propostas das 4 perspectivas. E agora, a gente vai falar sobre uma por uma, né? Então, tá aqui. No primeiro momento, a gente vai falar da perspectiva de sistema, em que o usuário é considerado um sistema computacional, né? É vista como uma mera transmissão de dados entre pessoas e sistemas computacionais, né? Essa é a forma de enxergar essa primeira perspectiva, que é a perspectiva de sistema, segundo Kamersgaard, certo? Aqui ele faz uma analogia entre a transmissão de dados e os sistemas, como foi o exemplo que eu citei, né? Então, aqui a gente consegue entender claramente
até na própria figura a gente já está vendo aqui que a própria cabeça, né, ou fazendo a metáfora dessa parte do corpo com o intelecto. A parte intelectual do homem cedeu lugar, ou pelo menos somou-se com a capacidade de que o homem tem de compreender como utilizar o sistema, fazer bom uso disso em seu próprio benefício, certo? Ou seja, ele aqui está, no exemplo que a gente citou, usando da ferramenta computador para gerar comunicação, né? Então, ele desceu a miúde, né? Ele foi lá para nível de máquina e usa o computador como se fosse parte do sistema, né? É isso que é bastante interessante da gente observar. Então, avalie as suas ferramentas, né? Quando se for pegar o artefato que o seu grupo escolher, sobre essa visão, né? Será que é possível um usuário compreender o uso e fazer o uso daquela ferramenta, daquele artefato, deixando de ser o humano e passando a interagir como se fosse parte do próprio sistema? Então, quando você conseguir enxergar isso, aí você vai fazendo a sua pontuação. Isso foi tão bom, mas não foi excelente, mas eu dou um 8 para ele. Por quê? Porque faltou disponibilizar para o usuário mais opções que fizesse com que aquele usuário conseguisse entrar mais no mundo do sistema, né? E não o contrário, né? Se isso for o contrário, a perspectiva de sistema começa a deixar de ser bem avaliada, tá? Até aí, gente. Parceiro de discurso. Vamos entrar nele agora. Aí você reforça essa pergunta aí, Clício, certo? Ele está colocando... Vou entrar aqui para a gente já observar. Já eu entro lá. Então, nessa perspectiva de sistema, o objetivo é melhorar a eficiência e a transmissão correta dos dados, certo? O usuário está muito mais para o computador, né, do que o computador para o usuário, certo? Ele está entrando e se deixando imergir no mundo do computador, tá? Então, essa perspectiva de sistema traz aqui um exemplo, como está aí, né? Limitar aquilo que os usuários podem dizer, né? Quando você cria, como designer, essas opções ou restrições aqui, né, de uso do sistema, você está fazendo com que o usuário esteja ali dentro, né? Por exemplo, quando você está querendo marcar uma viagem de avião, a você são dadas opções em que você não foge daquilo. Qual é a data que você... Aliás, para onde você quer viajar, né? Obviamente, se você quer viajar para algum lugar, você tem que primeiro dizer de onde você quer partir. Afinal de contas, você tem que pegar um voo, né? Então, para pegar o voo, tem que pegar de algum lugar. Então, você diz qual vai ser a sua origem, né? Porque se você não disser isso, o que pode acontecer? Eu quero viajar para Londres. Tá, tudo bem. Você, designer, preparou o seu sistema para que o usuário já de cara entrasse dizendo: eu quero ir para Londres. Aí o sistema podia devolver para o usuário o seguinte: tá bom, pois pegue um avião lá do Canadá. Mas você está no Brasil. Mas o sistema não me deu opção, a passagem que ele me propôs foi sair do Canadá para ir para Londres. Então, ficou uma coisa fora de controle, ou seja, o usuário não conseguiu ser o próprio sistema, né? Ao contrário, se você coloca um campo como está aqui, né? Como está aqui, você está vendo que eu tenho como colocar qual é a origem. Não, espera aí que eu quero pegar um voo a partir de Teresina. Aí é diferente. Eu quero ir para Londres, mas eu estou em Teresina, ou Fortaleza, que no caso seria o local apropriado, Fortaleza ou Recife, os mais próximos, né? São aeroportos internacionais. Então, você já tem uma opção mais clara, melhor definida. Diga lá. Aí, para usabilidade do usuário, uma possível melhoria seria, por exemplo, pegar a localização dele e, a partir disso, buscar o ponto de partida mais próximo. Mais próximo também, podendo ser, inclusive, na própria cidade em que ele está, né? Mas também isso tem que ser melhor pensado também no seguinte sentido. Eu estou aqui hoje em Fortaleza, vamos supor, eu estou em Picos, na verdade, mas o meu exemplo, né?
Vamos supor que eu estivesse em Fortaleza. Eu quero programar uma viagem para Londres, mas naquele período da viagem eu não vou estar aqui em Fortaleza, não vou estar em Fortaleza, eu vou estar em São Paulo. Então, na hora de colocar esse local de origem, eu entro no sistema para eu ter a habilidade, como sistema proprietário daquela informação, de dizer de onde eu quero partir, certo? Se você disser assim, Isso, não... aham. Eu digo assim, mas com uma opção padrão, antes, na hora que o usuário entra no Sim, sim, sistema, mas que ele sim. também tivesse a possibilidade de escolher Pode para pode onde ele vai ser também, partir. né? Pode ser também. Contanto que o sistema seja maleável ao ponto de deixar isso em aberto também, como escolha do usuário, certo? Boa participação, Cris. É isso mesmo, né? Controles de calendário também, né? Onde a pessoa exerce o poder de dizer o que ele quer fazer com aquele calendário, né? Se é uma agenda, ele quer marcar um compromisso, quer desmarcar um compromisso, né? Quer agendar alguma coisa, sei lá, marcar um dia de aniversário de uma pessoa, né? Então, por aí vai. Você consegue entrar no sistema como se você fizesse parte dele, né? É o que a gente faz com, por exemplo, as agendas eletrônicas, né? A gente consegue manipulá-las ao nosso bel prazer, né? Não é o sistema que vai me dizer o que eu vou ter de compromisso, não. Hoje eu marquei para você o seu dentista. Puxa, espera aí que eu não estava nem sabendo que eu ia ter dentista hoje, não fui eu que marquei, né? De repente, isso pode virar até meme, né? Então, esse seria um exemplo interessante, tá? O uso, por exemplo, das teclas Ctrl+C e Ctrl+V, que são duas ferramentas de sistema, né? Mas que são manipuladas por nós, seres humanos, que criamos esses artefatos, aliás, esses artifícios, para facilitar a nossa vida, né? São úteis e eficientes para usuários hábeis também, que conseguem fazer disso um benefício próprio, né? Envolvendo aí a parte cognitiva das pessoas. Outro exemplo, terminal de comandos lá dos sistemas operacionais, como no caso do Linux e do DOS também, que nesses casos aí sim, quanto mais você entra na parte de linguagem de programação ou comandos com mais rigor de detalhes, maior será a análise pela perspectiva de sistema, né? Porque você está entrando no mundo do sistema, certo? Então, isso também é interessante de ser observado. Tem muita tarefa que por o terminal é muito mais rápido de fazer. Eu faço bastante coisa por o terminal, agiliza muita coisa, muita tarefa. É verdade, Clício. Verdade. Né? Agora sim, vamos para o exemplo que o Clício estava citando aí, mas antes vamos conversar um pouco aqui. Agora fazendo o contrário, né? Agora nós vamos fazer o computador como pessoa, né? Agora vamos fazer o caminho inverso, né? A perspectiva de parceiro de discurso, o sistema sendo o parceiro de discurso, né? Então, a inteligência artificial é uma área que está muito inserida nesse contexto, né? Fazendo com que o próprio computador haja ou reaja como se fosse uma pessoa, né? Transforma esse sistema interativo em um sistema avaliado como parceiro de discurso. Ele está ali provocando você, ser humano, ele está ali lhe dando informações, está ali lhe concebendo direitos ou retirando direitos, né? Dependendo do que você estiver fazendo, né? Então, o sistema aqui assume o papel de um ser humano, fazendo desse papel, usando esse papel com toda a força que ele puder, inclusive tendo, entre aspas, o poder de raciocinar, inferir, tomar decisões, adquirir informação, né? Aqui nesse caso, incluindo aí que o sistema se assemelha ao usuário, fecha aspas, né? Então, nesses casos aí, o raciocínio parte do princípio que seria uma ferramenta de software, né? A evolução do software levando a máquina a ter a sua inteligência artificial, né? O inferir seria o papel da máquina que a máquina tem de fazer medições, né? Ele conseguir perceber e, a partir daí, tomar determinadas decisões, né? Também o poder de adquirir informação, né? Por exemplo, à medida que você navega em determinadas páginas, nas próximas vezes que você começar a fazer outros acessos à internet,
pode ser que aquelas informações anteriores comecem a repetir-se para você. Eu vi há um mês atrás, aliás, uma semana atrás, um dia atrás, vamos colocar mais realmente, né? Eu vi preços de pneu de carro, né? E aí, no dia seguinte, quando você foi abrir novamente, começou a navegar certas páginas e aí começou a aparecer propagandas de pneu. Olha, tem uma promoção ali, tem uma promoção acolá. Ou seja, a partir de informação que você deu, a máquina inferiu e tomou decisões de que, rapaz, eu acho que o meu usuário, com o perfil, já que ele está usando o mesmo perfil de ontem, não comprou ainda o pneu que ele estava querendo. Opa, eu encontrei aqui na minha malha de internet algumas promoções para o dia de hoje. Deixa eu mostrar para ele. Aí a máquina vai lá, toma a decisão de subir a propaganda para o usuário, né? Isso daí foi um raciocínio, entre aspas, mediado aí pela inteligência artificial, né? Que fez com que houvesse esse discurso a partir do sistema, né? Levando a informação para o usuário, ou seja, o computador passou a ser visto como um possível ser humano. Por que não, né? Então, assim, o sistema passou a ser o usuário também, certo? Então, tem essa semelhança da interação entre os seres humanos, né? Quando você conversa com alguém, rapaz, eu estou afim de comprar um carro, você conversando com um amigo seu, e aí estou procurando, tal, se você tiver alguma informação, por favor, me avise. Uma semana depois, aquela pessoa para quem você falou chega para você e diz, rapaz, eu encontrei uma outra pessoa ali com quem eu já conversei, ele disse que está interessado em vender o carro dele é muito bom, tal, carro conservado. Você está querendo? Eu posso intermediar aí a conversa de vocês dois, vocês conversam e decidem se você vai comprar ou não, né? Mesma coisa acontece com essa propaganda que a máquina oferece para... Esse é só um exemplo, né? Claro, tem vários outros, né? Então, nesse caso, do parceiro de discurso, os sistemas visto como parceiro de discurso, o objetivo de quem desenvolveu aquilo, ou o objetivo do designer, é cuidar da quantidade, do conteúdo, sequência de falas, né, que o sistema vai manter com o usuário, né? Claro que tudo isso aí precisa de um aparato de programação bem mais complexo do que certos sistemas, né? Porém, são palpáveis, né? São viáveis, né? Extremamente viáveis, tanto é que a gente já tem isso há algum tempo já, né? Isso funciona. O uso da linguagem natural como meio de comunicação, né? Quanto mais próxima a linguagem usada pelo sistema para fornecer uma informação para o usuário, pessoa mesmo, ser vivo, né? Melhor, né? Porque aí ele vai conseguir alcançar o objetivo dele enquanto sistema, enquanto usuário, computador, né? O computador criou o seu objetivo, que era fornecer a informação para o ser humano. Então, aí, por isso que eu disse que é o contrário da anterior, da perspectiva anterior. Aí, temos aqui o exemplo do chatbot, né? Lá que o Clício estava acabando de falar. Não é isso, Clício? Isso aí, ó. Isso. Pronto, olha aí, ó. Aí, virtualmente, a gente vê aqui, verifica ao lado, essa simbologia aqui, né? Que é muito o que acontece. O ser humano conversando amigavelmente com alguma ferramenta que lhe é repassada, que lhe cai bem, que lhe encaixa, que encaixa com o seu perfil, que ele desejou, algo do tipo, né? Veja só como é interessante, né? Um sistema, né? O sistema mesmo virtual, né? Observa que o usuário entrou naquela interface e ele já de cara já lhe diz, em que posso te ajudar? A gente já viu isso, você como usuário já sabe que isso é real, né? Você já passou por essa experiência, eu acredito que todos aqui já tenham passado, né? Sei lá, mesmo que fosse para uma compra ou um bate-papo informal, né? Qualquer tipo de coisa, né? E o usuário responde, eu quero procurar um presente para minha tia, né? Opa, falou na palavra presente, o sistema já começa a descer para o nível da conversa. Do que sua tia gosta? O usuário começa a dizer para ele algumas possibilidades, né? E o sistema começa a fazer uma varredura profunda e rápida e já devolve para o usuário algumas preciosidades, né? Opa, buquê de rosas por R$ 60, caixa de bombom por 80, e o usuário começa a afunilar
dá mais um filtro, coloca que as flores são orquídeas, o sistema começa a ficar cada vez mais sabido, traz para ele informações riquíssimas, inclusive com o nome científico, né, da orquídea que ele está procurando. O preço, com certeza, já que o nível de pesquisa foi mais avançado, aumentou, né, que é de R$ 60 para 250. Porém, o sistema também identificou isso, né? O usuário que tem grana diz, eu quero essa. O sistema devolve para ele a informação de localização, telefone, tudo mais, e ainda diz, amigavelmente, palavra mágica, né? Licença, obrigado, por favor, né? Esse tipo de coisa, né? Então, é muito humanizado, né, o atendimento. Às vezes até muito melhor do que certos médicos que a gente vai ser atendido por aí, né? Não é verdade? Deixando essa polêmica de lado, o exemplo do Clício realmente foi tranquilo, foi bastante rico, né? Vamos para a perspectiva de ferramenta. Aqui o sistema agora interativo auxilia o usuário a realizar as tarefas, né? O usuário começa a requisitar do sistema ferramentas para que ele execute as suas ações. Então, segundo o Kamersgaard, um processo de aplicar uma ferramenta a algum material para avaliar o resultado é tudo aquilo que o usuário necessita nesse instante, né? Porque a partir do uso daquela ferramenta, o alcançado, né, que é um produto ou um trabalho, terá um nível de qualidade cada vez maior, né? Cada vez maior. Claro que vai depender também da própria habilidade do usuário em utilizar essa ferramenta, né? Essa ferramenta aqui. Se o nível de habilidade dele é menor, também eu vou ter um nível de qualidade no objetivo final menor atendido. Então, quanto menor esse nível de habilidade, menor também vai ser a qualidade realizada no final, né? Então, isso também é bem fácil da gente entender. Aqui, a interação é um processo que envolve ações e reações, usando a ferramenta em questão, como a gente já explicou, já conversou, é bem fácil de você perceber. Só que para obter sucesso nessa interação, obviamente, o usuário vai ter que ter conhecimento, né, sobre essa ferramenta, né? Não adianta nada você querer usar a ferramenta, puxa, ela é bonita, ela é tranquila, tem muitas opções, mas eu não sei, né? Como de vez em quando a gente se encontra nessa situação. Por mais que a gente seja da área, a gente vai ter naquele primeiro instante de uso de uma ferramenta, esses questionamentos. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu isso? Como é que aquilo, né? Enfim, agora, obviamente, se você é da área da computação, essas perguntas, elas tendem, eu estou dizendo que tendem, né, a ser minimizadas, né, em suas ansiedades, vamos dizer assim, né? E pelo menos espera-se isso, né? Então, envolve aí a capacidade, então, de manipulação dessa ferramenta, de concentração para que a manipulação seja cada vez mais automática. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo particular. Quando eu estou estudando, mesmo estudando, não preparando aula, quando eu estou estudando, por exemplo, no próprio doutorado lá que estava estudando, eu só conseguia me concentrar fortemente, extremamente dedicado àquilo que eu estava fazendo, se eu botasse som para ficar no meu pé de ouvido, como diz a história. E para mim tinha que ser rock, né? Rock. Eu não gosto de estudar com nenhum outro tipo de música. Rock. Para mim, pronto. É a minha forma de me concentrar, mas é a minha, né? Eu não sei a sua, mas eu gosto. Então, quando eu estou estudando... Rapaz, eu também gosto. Pronto. Me dedicando a isso. Bom lo-fi. Como é? É bom um lo-fi. Para estudar também é muito bom. Tanto para dormir como para estudar. Pronto. Eu de Pink Floyd para frente, aí, os rocks progressivos, eu adoro, né? Às vezes tem muito barulho, né? A gente coloca música e já concentra melhor. Pode ser também. Já meu filho, por exemplo, ontem eu estava ensinando matemática para ele e ele disse, não, papai, espera só um instantinho. Ele botou uma música tranquila, uma música bem calma mesmo, de som para a gente ficar estudando, ouvindo a música. E ele realmente se concentrou. Eu achei interessante isso, né? Mas vamos lá. Beleza? Então, é uma forma predominante nos sistemas de propósito geral, né? Como, por exemplo, os pacotes de escritório, né? Que a gente já falou, né? Que são ferramentas que trazem vasta
um mundo bem vasto de opções para que você faça edição de texto, edição de imagem, edição de slide, e por aí vai, né? Hoje em dia, para quem dá aula remotamente, também tem agora outros pacotes de edição, né? A gente usa aqui a extensão do Chrome, usa DaVinci Resolve, usa OBS Studio, tantas outras ferramentas que a gente tem à disposição e sempre se perguntando no primeiro momento que vê como usar isso, como fazer aquilo. Sempre é isso, sempre acontece dessa forma. Você nunca sabe no primeiro instante como é que ela funciona, né? Então, os fatores de qualidade desses sistemas são as relevâncias das suas funcionalidades, né? Obviamente, você principalmente sendo da área, quando você se depara com a interface que aquele sistema lhe entrega, você fica procurando o que é mais fácil de você entender. Por exemplo, para mim, eu sou da área, mas para mim, eu não sou um usuário forte de Instagram. Tenho perfil lá, mas eu não sou muito forte porque tem horas que eu chamo minha filha para me ensinar a fazer certas coisas. Por quê? Porque eu também não tive interesse de ficar explorando a ferramenta, né? Ela já tem uma habilidade incrível de fazer um monte de coisa no Instagram. E eu fico a ver navios, né? Eu nem vou atrás disso, porque meu foco é outro, né? Então, vai da pessoa também, certo? Claro que também essas ferramentas devem proporcionar facilidade de uso. Talvez tenha sido por isso que eu não tenha não tenha invadido mesmo, no bom sentido da palavra, o uso do Instagram, porque eu não gosto muito da forma como ele proporciona a interação, certo? No meu ponto de vista, esse é muito particular. E, por fim, a quarta perspectiva, que é a perspectiva de mídia que o sistema tem que mostrar, tem que oferecer para o usuário, né, naquela interação, certo? Que a gente está aqui tratando da interação, né, do sistema e usuário. Então, aqui, os sistemas que promovem conexões entre pessoas através, por exemplo, da internet, né? Por exemplo, não, da internet mesmo, né? A grande rede é quem faz esse papel de intermediar as pessoas, né? Através dessa ferramenta máquina, faz a ligação entre pessoas, né? É como se você estivesse vendo a mídia como a imprensa, como o setor do jornalismo, né? A televisão mediando informações, trazendo notícias, né? Como essa que está aqui no meu pé do ouvido. Eu estou dando aula aqui, mas eu estou ouvindo aqui o jornal, o jornal que está noticiando ali os fatos da guerra, né? De vez em quando eu paro um pouco de escutar o que eu estou falando para escutar o que está sendo dito lá, mas continuo falando, é meio maluco, mas dá para entender, né? Então, nessa interação é promovido, então, um contexto coletivo, né? Aqui tem várias formas de você perceber a mídia em alta, né? Por exemplo, a comunicação entre os usuários mediada por e-mail, fórum, chats, redes sociais e tudo que a gente tem à nossa disposição hoje, né? Tudo isso forma a mídia, que a gente chama de mídia social, né? Sempre fazendo essa interação, essa ligação, essa conexão entre as pessoas, né? A comunicação também unilateral do designer para o usuário, né? Essa comunicação também deve existir, viu, gente? Não é só entre pessoas que querem se comunicar, mas muitas vezes, passei um aqui, mas muitas vezes entre a própria pessoa que desenvolveu aquela ferramenta e o seu usuário. Esse é talvez um dos principais critérios de avaliação aqui, viu, gente? Se uma ferramenta não fornece ao usuário dela a possibilidade de tirar dúvidas sobre o seu uso, ela está fadada ao esquecimento. Porque, poxa, quantos de vocês nunca se perguntaram, rapaz, como é que eu faço isso nesse sistema aqui, nesse aplicativo, sei lá o que for, né? O que tenha sido, né? E de repente você parou e começou a procurar por um canal de ligação de ajuda. Esse sistema de ajuda, um suporte, um chat, um e-mail, um telefone, um questionário uma página com perguntas frequentes, por exemplo, essa é uma comunicação unilateral, onde o designer te informa te traz certas colocações que te ajudam a resolver problemas no seu cotidiano ao longo do uso daquele sistema, né? E lá tem várias formas, como, por exemplo, ajuda online, né?
essas grandes lojas de magazine geralmente têm, né, um suporte online, né? Lógico, se você está querendo comprar e não está conseguindo fazer isso com o sistema que aquele pessoal está oferecendo, ele deve obrigatoriamente fornecer uma ajuda em tempo real. Rapaz, eu estou querendo comprar bem aqui uma televisão de R$ 5.000. Não é possível que aquela magazine ali não queira perder a venda. Então, ele disponibiliza aí um canal urgente de ajuda, você vai lá, entra, conversa, e imediatamente eles te respondem, né? Quanto mais demorado esse processo for, mais fácil está de o usuário de, quer saber? Eu vou procurar outra loja. Rapidinho a pessoa procura, né? Se for esse o caso. Algumas instruções, né? Sistemas que trazem instruções de funcionamento, né? Documentações de sistema, né? E outras que são implícitas. Essas daqui são mais explícitas, mas também há as comunicações implícitas. Por exemplo, seleção e disposição de elementos de interface, dos elementos da interface, né, que você mesmo consegue observar determinadas formas que estão lá, ou formatos que estão lá na sua tela, que você pode se utilizar para manter comunicação, né, com alguém. Bom, enfim, são vários os aspectos. O objetivo da perspectiva de mídia é medir a qualidade de comunicação que está sendo realizada entre as pessoas, né? Sejam elas pessoas comuns no seu dia a dia, ali, mantendo algum tipo de comunicação com algum objetivo, sejam elas pessoas comuns e suas dúvidas, ou seja, estão tratando diretamente com o suporte, com ajuda, com, né, perguntas, questionamentos sobre o uso daquela ferramenta, certo? Sendo assim, você agora tem um quadro à sua disposição que traz as 4 ferramentas aqui com um resumo da ópera, né? Perspectiva de sistema, o significado da interação é a transmissão de dados. Parceiro de discurso, a conversa entre o usuário e o sistema. A ferramenta, perspectiva de ferramenta, a manipulação e o uso dessa ferramenta. E as mídias, né? A perspectiva de mídia, fornecendo a comunicação entre os usuários e comunicação também com o próprio designer, né? Cada uma delas aqui com as suas devidas explicações, né? A perspectiva de sistema traz aqui como fator de qualidade mais evidentes, isso não quer dizer que sejam só essas, a própria eficiência do sistema, né? A perspectiva sobre parceiro de discurso, a adequação da interpretação e a geração dos textos, né? Claro que isso quem está fazendo é o computador para a pessoa, né? A perspectiva de ferramenta, né? Medindo aí como fator de qualidade as funcionalidades que são relevantes ao usuário. Muitas vezes tem sistemas que têm certas funcionalidades que você fica, puxa, mas para que isso, né? Exagerou demais, perdendo meu tempo, isso aqui não leva a lugar nenhum. Ou então você fica maravilhado de observar e ter à sua disposição determinadas ferramentas. Puxa, que bom que esse sistema tem isso, tem essa funcionalidade, porque se não tivesse seria um pardieiro, seria o caos, né? Enfim, o sistema ele tem que se adaptar ao usuário. Também. Cada usuário pode ter um perfil diferente. Isso, mas é importante abranger o máximo possível sem deixar pendente de alguma funcionalidade. Massa! Quanto mais você minimiza essa necessidade que o usuário tem, melhor o sistema será avaliado, né? Com certeza, viu? Boa interação também. E sobre a perspectiva de mídia, como fator de qualidade, a própria qualidade de comunicação que aquela ferramenta está para a qual ela está sendo utilizada, né? Mediando aí essa comunicação, certo? Seja mediando a comunicação usuário com usuário ou usuário com designer e vice-versa, né? É isso que eu quero que vocês identifiquem nas avaliações dos sistemas que vocês vão escolher lá para... Eu já estou aqui falando da terceira unidade, tá, gente? Já estou antecipando, porque tudo isso que a gente está tratando aqui será usado como fator, como critério de avaliação dos artefatos que vocês escolherem, certo? Então, tudo isso está no livro, tudo isso está aqui nos slides, tem as gravações, vocês podem ficar vendo, revendo, né?
E por aí vai, né? Vocês vão poder fazer uso disso aqui para dar cada vez mais a martelada final de avaliação daqueles artefatos que vocês escolherem, tá? Muito bem. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula eu vou continuar falando desses aspectos de qualidade, porém, observando o lado da interface e trazendo esse conceito novo chamado de afordância. Lembrete, não esqueçam que até o dia 1º de março, não é isso? Até o dia 1º de março, nós temos aí... Cadê o povo? Temos aí até o dia 1º de março para a entrega. Cadê aqui, meu Deus do céu? Tá aqui o cigarro. A entrega do primeiro exercício, né? Não precisa você chegar até as 23 horas e 50 minutos, não. Eita, só faltam 9 minutos para eu entregar. Passei disso aqui, eu estou ferrado, não consigo ir mais. Infelizmente, né? Mas eu mandei desde o dia 22, né? Então, tempo você teve, certo? E agora vamos tratar aqui daqueles que estão fora dos grupos, né, gente? Vamos ver aqui os participantes. Aliás, não é aqui não. Deixa eu só entrar aqui de novo aqui, alunos, gerenciar grupos. Vamos ver quem está fora dos grupos aqui. Cigar tá uma beleza hoje. Nós temos 5 pessoas fora dos grupos, né? Eu preciso identificá-los. Aliás... É isso, professor. Oi? Eu também. Então, o Breno, a Camila, Francisco de Lima Júnior, o Jordan Jefferson da Silva. Cadê o Jordan Jefferson da Silva? Tá por aí? Deixa eu ver se ele tá aqui hoje. Rapaz, o Jordan também não tá aqui hoje, não. Ó. Gente, cuidado com essas faltas, viu? Cuidado. Mas... quem tá levantando a mão aí? Não sei. E sim, esqueci. Leonardo de Moura Souza. Pronto. Opa, Wellington, diga lá. Eu só estou sozinho. Como é esse grupo aí, professor, que está falando? Você está sozinho? Não, estou dizendo, o grupo, né? Vamos olhar aqui qual é o grupo que você está aqui. Cadê o Wellington? Cadê o Wellington? É para fazer o trabalho de grupo. Não, esse... Ué, você ainda não foi alocado não aqui, rapaz? Não, tá aqui, tá aqui. Você faz parte do grupo 4. Wellington, Caio da Silva, José Ulisses e Marcos Antônio. Esse é o seu grupo. É assim, minha gente, para quem não ouviu, por que eu defini logo os grupos desde o começo e vou fechar isso hoje, né? Porque está faltando esses 5 alunos serem alocados. Ele botou matéria aqui para lascar. Você acelerou igual a de matemática de discreta. Tá botando para lascar, mano. É assim, ó. Esses grupos vão auxiliar muito. Ainda bem que tem o carnaval aí pra gente. Meu Deus. Eu tô lascado aqui com essa diabetes aqui, tô burro. Rapaz, regula esse negócio aí, rapaz. Regula esse negócio aí que é pra andar bem. Mas eu sei quanto é difícil mesmo, porque eu também tenho gente na família que tem exige esses controles aí, né? Bom, é o seguinte. Eu estou sozinho aqui, porque Bubu era quem cuidava de mim, que dava meus remédios, tudo. Rapaz, entendi. Aqui, eu sei tomar remédio, tudo. Aqui tá uma poça d'água nesse quarto aqui, eu vou mudar para o outro, porque eu não estou aguentando. Não aguento mais. Antes de mãe morrer, eu senti esse mau cheiro dentro do coisa e eu achava que era ela. Agora aqui é que eu tô vendo o meu banheiro aqui que fica aquele cheiro ruim, tá entendendo? O Oscar chega aqui para coisar e diz, ué, o que é isso? Aí ele diz, meu amigo, é a diabetes, não tem jeito aqui. Fica um cheiro de... Depois dá uma olhada no suspiro aí do banheiro, pode ser só isso. Como é? Dá uma olhada no suspiro do banheiro, pode ser só isso. Não, já joguei aqui tudo que é coisa. Mas isso, dentro da outra casa que a gente vivia quando a mãe estava viva,
eu já sentia aquele negócio, mas eu associava a ela, que era doente, né? Eu estava desse jeito. Aí agora que eu estou vendo que sou eu, né? Tranquilo. Deixa eu. Ó, falar em Ulisses, ele acabou de chegar aí, que é membro do seu grupo aí, né? Ó, é o seguinte, o porquê das montagens dos grupos aqui e lá nas outras disciplinas eu não estou fazendo isso, né? Aliás, em arquitetura eu vou fazer, mas em matemática não. Mas em HC ela é mais forte porque a gente vai exigir a disciplina em si, ela exige essa crítica que os alunos têm que ter diante dos sistemas que vocês escolherem. Eu não vou indicar sistema nenhum. Os grupos é que vão ter. Eu vou lançar uma tarefa no SIGA daqui a alguns dias, dizendo assim: olha, vocês agora têm, sei lá, 15 dias no máximo aí para. Não sei se vai ser esse prazo, talvez seja menos, para você me dizer, o seu grupo me dizer qual é o artefato que vocês vão querer avaliar, né? A gente está crescendo aqui nos contextos, nos conteúdos, né? Já estamos avançando para o capítulo 2, já estamos bem adiantados, tranquilos no tempo, né? Então, mais à frente, vocês terão 2 trabalhos em grupo. Um é na unidade 2, em que cada grupo vai assumir um material para apresentar para nós, né? Eu vou passar para vocês já, e é por isso que eu estou fazendo essa divisão bem antes. Acredito que logo depois do carnaval eu deva fazer essas divisões de tarefas entre os grupos. E lá, que é o 2, lá no final do semestre, que é a unidade 3, mais uma vez os grupos estarão trabalhando. Aliás, esses grupos já devem vir trabalhando desde o começo, né? Porque lá na unidade 3 vocês vão fazer toda uma crítica em cima do artefato escolhido, certo? Então, trabalho em grupo, são 2. Vocês vão apresentar um seminário, trabalho 2 vai ser outra apresentação, mas agora mais técnica, né? Vocês vão apresentar para a gente um artefato que, sei lá, de repente eu falei aqui do Nubank, mas é um exemplo. É porque outros grupos já falaram do Nubank, eu não gostaria de ficar repetindo, mas tudo bem. Vocês aqui vão me dizer quais são. A gente vai avaliar, né? Se vai dar certo ou não. Se não der, vocês escolhem outro e a gente vai encaixando o negócio, né? Mas está tudo lá no plano de curso. É só olhar o que está lá no plano de curso, que são as tarefas, quais são as tarefas individuais, como, por exemplo, o exercício do capítulo 1, é individual. Se eu não me engano, eu acho que eu já passei um fórum, não? Deixa eu olhar logo aqui, se o cigarro deixar. Está deixando, o cigarro está uma beleza. Não passei ainda o fórum, mas nós vamos ter fórum, né? Deixa eu até abrir aqui a minha planilha. Aí a gente já mostra aqui qual é o... Se eu não me engano é agora, Só abrir aqui rapidinho. Ok. Não, o fórum é na unidade 2, né? Vocês vão ter um trabalho também individual na unidade 2. Todos os trabalhos da unidade 1 são individuais. E o último trabalho individual é o fórum que está lá também na unidade 2. A partir disso, o seminário para a unidade 2 é em grupo. Proposta do trabalho a ser avaliado, trabalho em grupo. Vale só meio ponto, mas é trabalho em grupo. O seminário e o artigo científico também da unidade 3, também trabalho em grupo. Pronto. Então, mantendo o grupo formado a partir de agora já, fica mais fácil vocês já irem se reconhecendo aí enquanto grupo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui nos grupos e vocês vão me dizer, eu acho inclusive o seguinte, olha, como são 5 alunos, eu dividi os grupos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, só um minutinho aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou fazer assim. Vou fazer assim, ó. Tem 2 grupos
que tem 3 alunos somente. Eu vou pegar o Breno e vou colocar... Eu não consigo descer aqui a tela. Desci. Vou colocar aqui no grupo 6. Então, o Breno agora está com a Bruna, o João Esse Vitor... Breno é bom, bota ele no meu grupo, porque parece que ele é meio metido Não, mas é porque, Wellington, o seu grupo já tem 4. E o da Bruna só tinha 3. Aí eu vou fazer assim, espere aí. A Camila, a gente vai levar para o outro grupo que só tem 3, que é o grupo da outra Bruna, a Bruna da Silva. Aí ficou Bruna da Silva, Silvério, Tiago de Queiroz e Camila. Aí agora o negócio agora complicou. Porque nós temos aqui, aliás, Camila... É muita gente num grupo só, mas... Cadê a... É porque eu não queria criar outro grupo. Eu não quero criar, eu quero distribuir entre os outros. Eu vou fazer assim, já que o Wellington falou, eu vou fazer essa benesse aí para ele aí, vai. Vou botar o Breno lá no grupo do Wellington e os outros 3 eu vou distribuir aqui ao longo dos primeiros grupos aqui. Por exemplo, Francisco de Lima Júnior vai para o grupo 1, que é o grupo do José Mike, Milena, Manrique e José Davi. E mais o Francisco de Lima agora. Deixa eu ver se o Francisco de Lima está aí. A galera se matriculou, mas não veio. É só o Leonardo por enquanto e o Breno, né? Mas tudo bem, vamos lá. A Camila também. O Jordan eu vou puxar aqui para o grupo 2. Então, no grupo 2 ficaram Milene, Gustavo Araújo, João Vitor, Eric e Jordan, que não está aqui hoje. Pelo menos até agora ele não falou nada, né? Eu não estou vendo nenhum usuário aqui com o nome dele, né? Todos aqui são reconhecíveis. E o Leonardo vai para grupo 3, que é o grupo da Maria Aparecida, a nossa amiga Maria, o Dayan, o Lucas Rafael, ou Rafael, e o Luiz Clício, certo? Mas agora o Leonardo. Pronto. Agora nós ficamos com o grupo 1 com 5, grupo 2 com 5, grupo 3 com 5, grupo 4 também com 5 e o grupo... Está faltando um grupo aqui. Opa, que eu vou ter que mexer bem aqui, viu? Leonardo, eu vou mexer contigo de novo. De novo não, de novo que eu botei você no grupo, eu vou te tirar aqui do grupo 3, porque agora que eu vi que o grupo 6 só tem 3 alunos. Então, eu vou botar você no grupo 6, que é Bruna Heloísa, João Vitor, né? Caio Rodrigues e você, Leonardo. Então, vocês 4 aí, Bruna, João Vitor, Caio Rodrigues e Leonardo, compõem o grupo 4. Pronto. Agora, creio que estamos devidamente organizados, tá? Então, vou atualizar aqui, salvar. Pronto, os grupos estão feitos. Eu vou jogar essa imagem lá no SIGA para todo mundo ver onde é que você está alocado, qual é o grupo que você pertence. E pronto. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Camila, você entrou recentemente. Por gentileza, de onde é que você é? Não sei se eu já tinha te perguntado. É de Bocaina. Bocaina. Beleza. Tranquilo. Seja bem-vinda, se é que eu não já falei isso, né? Muito bem. Alguém mais, Leonardo? Você já tinha se identificado também ou não? Ainda não, sou de Santana. Santana do Piauí. Do cemitério à frente, 6 quilômetros, é a região onde a gente
tem origem na Lagoinha de Seu Lopes. Já ouviu falar? Já. Pronto, meus avós, são meus avós dali. Eu sempre estou por ali, certo? Final de Certo. semana, quando posso. Beleza. Quem mais que faltou aí, que está recém-chegado? O Breno, acho que já tinha perguntado, né, Breno? Ou não? Então você é da terra do Mucambo. Bucambo? Certo, Breno. Mucambo Beleza. ali, Mucambo, Santana. Santana, É porque Naldo, do cemitério para ali Santana são na frente, 18. Faz a galinha. Fica perto do Corralinho, né? Perfeito. Exatamente, perto do Maria Curralinho. José aqui, assim que está enricando, que eu vou dizer que está irmão da prefeita. As Maria é meu amigo, eu vou falar dele, né? Mas assim, nós não temos ligação nenhuma com Santana, não. A nossa questão é mais com Pix mesmo, sabe? Inclusive a nossa referência mesmo é Pix. Não, Claro. esse Lopes é lá dois pés de Lopes, né? Não. Salvo engano, é a Esse origem Lopes aqui espanhola. também, Parece. perto ali da igreja de Cássio, que era Lopes, aquele pessoal dos Lopes, bem aqui, perto da igreja Matriz. Beatriz Lopes é irmã da minha mãe, que mora do lado da igreja. Aquela casa ali era dos meus avós e repassaram por herança para ela, né? Mas eu mesmo nasci Tem a ali naquela hoje casa. de Manuel, né? Manuel lá de São João da Canabrava. Que gosta de dar uma biritazinha danada. Ele está regrando agora que ele tem problema cardíaco. Eu vivi ali, eu morava lá na casa de Abel, ali, do outro lado. Abel é primo legítimo da mamãe, né? Era, né? Que faleceu, infelizmente. Pois bem, Abel é assim. Eu nasci naquela casa, viu, Elton? Muito bem, só para a gente encerrar aqui, vou parar a nossa gravação. Agradeço a participação de todos, a gente pode ficar conversando.